Bom, boa noite. Você que está em casa nos assistindo e vocês que vieram no prédio, que o eterno Deus te abençoe. Quem vos cumprimenta é o pastor Jair Batista. Essa palavra que o Espírito Santo deu ao meu coração para transmitir para você é com o objetivo de abençoar famílias. Então, se a sua família é algo importante para você, eu quero que você preste muita atenção nessa palavra, porque assim será a palavra que sai da boca de Deus, não volta para ele vazia. Então, se Deus uniu cada um de nós aqui, vocês no prédio e vocês em casa para nos assistir, você pode ter absoluta certeza que o Espírito quer falar no seu coração, tá? E aonde há duas ou mais pessoas, no nome de Jesus Cristo, Ele está presente. E neste momento eu gostaria de orar por você, orar pela sua casa, para que o Senhor te abençoe, fale com você, porque Ele não une pessoas, Ele une propósitos. Feche seus olhos. Vamos fazer uma oração para que o Senhor te abençoe. Pai, obrigado, Senhor, porque quem toca o tambor não sabe onde o som vai chegar. E temos pessoas aqui no prédio nos assistindo. Temos pessoas em diversos lugares desse mundo. Pessoas que estão ao vivo, pessoas que vão um dia assistir. A gente tem ovelha nos Estados Unidos, na Europa, em lugares distantes, Bahia, Pernambuco, Navegantes, em vários lugares desse mundo, desse Brasil, e eu oro para que o teu Espírito fale ao coração dessas pessoas. Eu não sei, Senhor, como elas chegaram aqui, o que elas estão passando, mas eu sei de uma coisa, Senhor: aqueles que te buscam de nada têm falta. Essas pessoas vieram para ter comunhão contigo. Elas vieram ao prédio, elas vieram para a live, para ter um momento de comunhão. E eu oro, Pai, para que o Senhor, que é o Criador dos céus e da terra, o nosso Senhor, o nosso provedor, o nosso Salvador, fale ao coração de cada pessoa, abençoando sua vida, libertando essas pessoas daquilo que as prende, daquilo que as aprisiona, daquilo que não provém do Senhor. Fale, alimente, traga a tua palavra. Espírito Santo, eu coloco essa reunião em tuas mãos. Eu não creio que o Senhor une pessoas, mas une propósitos. Então eu oro para que o Senhor faça maravilhas no nosso meio, porque os maiores milagres que o Senhor fez, os maiores ensinamentos que o Senhor deixou para nós, foi em reuniões pequenas, simples. O Senhor e mais uma pessoa, o Senhor e mais duas pessoas. O Senhor mudou o mundo com 12 pessoas. O Senhor pode mudar a nossa vida com esta palavra. Nós oramos para que esta reunião seja a melhor reunião de toda a nossa vida. No nome de Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Amém, gente? Pode sentar, vocês estão em casa. Vocês estão em casa, pode ficar à vontade. Vocês estão aqui no prédio, pode sentar. Eu quero começar a minha pregação aqui em Jeremias. Ele vai colocar no rodapé do seu vídeo, mas também vai passar aqui na tela para vocês dar uma olhada, tá? Eu vou ler o texto e depois eu vou explicar esse texto. Vamos ler Jeremias capítulo 17, versículo 5 até o 8, tá bom? Jeremias 17, versículo 5 até o versículo 8. Diz assim: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e que faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque ele será como uma tamargueira no deserto, não verá quando vem o bem, morará em lugares secos no deserto, na terra salgada e inabitável. Mas bendito o homem que confia no Senhor, cuja força é o Senhor, porque ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas no dia a sua folha fica verde, no ano da sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Glória a Deus por isso. Esse texto é muito importante, porque uma das coisas que a gente mais precisa na nossa vida é o favor de Deus. O que é favor? A palavra favor, na Bíblia você vai encontrar ela como graça. O que é a graça? É tudo dado por nada, em favor daquele que nada merece. O que Deus tem para te dar?
tudo. O que você tem de bom para dar para ele? Nada. Você merece? Não. Mas mesmo assim ele te dá. Isso se chama graça. A coisa mais importante que nós temos na nossa vida é o favor, é a graça de Deus. Porque ninguém, mas absolutamente ninguém, vai chegar diante dele e vai ser abençoado por merecimento. O nosso mundo funciona por merecimento. Se você vai lá, você ganha um salário de 30 mil reais, porque você mereceu, porque você fez faculdade de medicina, você se formou, você é um médico, você é um engenheiro, então você merece. Se você tem um carro bom aí na porta da igreja, nossa, quanto que você não trabalhou para conquistar? Se você tem um salário muito alto, nossa, você tem salário porque você merece. Então o nosso mundo funciona como? Com meritocracia. Ou seja, só vai jogar no melhor time aquele que merece. Só vai para a seleção aquele que merece. Só vai ser promovido aquele que merece. Então o mundo funciona com meritocracia. Mas como que funciona o mundo de Deus? Ninguém que merece vai ser abençoado. Ninguém. E aqui tem um grande problema. Esse versículo 5, se você parar para prestar atenção, você vai ver que esse tipo de pessoa não confia em Deus. O versículo 5 é claro. Ela confia nos seus próprios esforços. Eu vou ler para você, Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço. Ou seja, para que Deus? Eu não preciso de Deus. Deus é eu. Eu que acordo cedo. Eu que pago minhas contas. Mas quem faz o seu coração bater? Quem te dá o ar? Na pandemia, eu perdi centenas de amigos. Eu enterrei ovelhas que se enterraram porque não conseguiram uma coisa que é gratuita para todo mundo: ar. Elas não conseguiram respirar e elas morreram. O zelador da igreja morreu. Ele tinha 70 anos. Não dessa igreja, de uma outra igreja que eu cuidava. E ele faleceu porque ele não tinha o ar, ele pegou Covid. Então, o texto está passando para nós que maldito é o homem que confia em si mesmo, ou seja, eu não preciso de Deus. Quando Deus tirou o povo lá do Egito e levou eles para a terra de Canaã, Deus ele falou claro antes de entrar: olha, vocês não vão fazer como aquele povo de lá do Egito faz. O que eles faziam? Lá no Egito existe um rio chamado o Rio Nilo. Ele atravessa todo o rio, todo o país, o Egito. Praticamente todo o país. E o Nilo, ele então deixa inundado as fazendas, os lugares onde eles plantam, ok? Não chove no Egito, chove nos países que são vizinhos, e aí a água da chuva passa por esse rio Nilo. Então praticamente não chove no Egito, porque o Egito é do lado do deserto. Normalmente no deserto não chove. Então o que eles fazem para plantar suas sementes? Eles pegam o pé, faz o buraco, pelo menos na época que Deus estava falando com o povo, coloca a semente, vai, faz outro buraco, coloca a semente, faz o buraco, coloca a semente, e por afora vai. Só que Deus ele falou assim: quando vocês entrarem em Canaã, vocês vão olhar para o céu, porque do Senhor virá o seu socorro. Porque aquele povo não confiava no Senhor. Você já percebeu que toda pessoa que despreza Deus, ela perece? A palavra de Deus diz: aquele que despreza a palavra sofrerá na vida, mas aquele que respeita a vontade de Deus vai ser recompensado. Então eu conheço muitas pessoas que confiam no seu próprio braço, ou seja, ela até consegue alguma coisa. São pessoas esforçadas. Eu conheço pessoas que acordam 4 horas da manhã e vai dormir meia-noite. Trabalha em 2 serviços, estuda e passa a maior parte. E ela vai. E olha só, o esforço dela traz resultado. Por quê? Porque ela consegue um emprego melhor, consegue um salário melhor, consegue dar uma qualidade de vida melhor para sua família. Então ela consegue alguma coisa. Então ao longo da vida ela vai dormir mal, vai comer mal e ela vai conseguir algumas coisas. Mas no final da vida agora ela vai ter que usar o dinheiro que ela conquistou na vida inteira para recuperar a saúde que ela perdeu por causa disso. Então ela ganha alguma coisa, mas aquilo que ela ganhou custou alguma outra coisa. Consegue entender? Só que com Deus é diferente. A Bíblia diz assim, a bênção te enriquece, mas não te acrescenta dores. Então tem gente que consegue uma promoção na empresa,
mas custou o casamento. Consegue uma bênção fora de casa, mas vai pagar caro em uma perda que ela perdeu em casa. Por isso que Jesus falou, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, perder a própria alma? Coloque uma coisa no seu coração. Vocês que estão aqui, vocês que estão me assistindo em qualquer lugar desse mundo. Todo sucesso fora da sua casa não apaga um fracasso dentro da sua casa. A igreja não é um lugar de pessoas abençoadas. A sua casa tem que ser um lugar de pessoas abençoadas. Porque a igreja, ela deve ser uma extensão do que é a sua casa. E a sociedade, uma extensão do que é a igreja. Muita gente que quer ser uma bênção dentro da igreja, mas é uma praga dentro de casa. Quando é que o meu ministério acaba? Quando a minha esposa, quando os meus filhos não querem mais me ouvir. Acabou o meu ministério. Porque não adianta você ter aplausos dos outros quando você é reprovado dentro de casa. Então a bênção de Deus, ela enriquece, mas ela não vai acrescentar dor. Então tem muita gente que confia, olha o que o texto está dizendo, olha que versículo forte. Esse versículo 5 aqui, a gente poderia passar a reunião inteira falando dele. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, ou seja, eu não preciso de Deus. Eu não preciso orar. Eu não preciso me humilhar diante da presença de Deus. Então eu conheço pessoas que conquistaram muitas coisas, mas pagaram caro por isso. Uma vez eu estava arrumado de terno e gravata na igreja que eu pastoreava, e lá eu tinha que usar terno e gravata, e eu aqui não preciso disso. E lá, então eu tinha que fazer reunião segunda, quarta, sexta e domingo. 9 da manhã, 3 da tarde, 7 da noite. Todo dia. E aí eu comprei uma bola para o meu filho, e aí eu estou me arrumando, e eu vi ele pegando essa bola, batendo na parede, voltando, pegando a bola, batendo na parede, olhei da janela, vi aquilo. O Espírito de Deus falou no meu coração, você deu uma bola para o seu filho, mas presentes não substituem. Não, você não pode faltar, a igreja precisa de você. Falei, não, a igreja não precisa de mim, ela precisa de Jesus. Quem tem que morrer pela igreja já morreu. Eu não vou morrer pela igreja, eu vou morrer pela minha família. O que você vai fazer? Falei, eu vou jogar bola com meu filho. Peguei meu filho, fui para o campo, passei a tarde inteira jogando bola. Foi muito melhor do que eu ter vindo para a igreja. Você sabe por que os avós, muitas vezes, são pais 2 vezes? A mãe fala, não dá, não é para dar bala. Aí o vovô lá nas costas do pai, nas costas da mãe, dá uma bala. Por que o vovô e a vovó faz isso? Porque quando você era pequeno, seu pai e sua mãe teve que trabalhar. E não conseguiu desfrutar tanto do seu crescimento. E agora que está com a vida um pouco mais calma, tem a oportunidade de viver aquilo. E eles não vão abrir mão disso de novo. A vida é única, é curta e é rápida. A minha filha tem 25 anos de idade. Vai fazer 26. O meu filho tem 17. A vida passou assim, ó. Ontem eu estava trocando fralda dela. Daqui a pouco eu estou fazendo o casamento dela. A vida é muito rápida. Todo sucesso que você tiver fora da sua casa não vai apagar um fracasso dentro da sua casa. Quem você entendeu? Você entendeu? Você diga amém. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Ô Charles, coloca por favor aqui um texto. Eu vou voltar para cá, mas coloca Provérbios 10, 22. Essa palavra mexe muito no meu coração. Provérbios 10, 22. Diz assim a minha Bíblia: a bênção do Senhor é que enriquece, e ela não traz consigo dores. Quando Deus te abençoar, você não vai conseguir explicar para as pessoas. Teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim: pastor, Deus me deu um carro, só pode ir lá abençoar? Aí eu fui ali na porta, coloquei a mão no carro, orei para que aquele carro fosse uma bênção, para que Deus livrasse o cara do assalto, do roubo, do furto, do crime, enfim, fiz a minha oração. Daqui a pouco ele saca uma Bíblia do bolso dele e fala assim: aqui é o carnê, parcelei em 72 vezes, só pode orar para Deus me dar condições de pagar? Eu virei para ele e falei assim: ó, Deus pode ter te dado o carro, mas o diabo te deu o carnê. A bênção de Deus enriquece, mas não te acrescenta dor. Não fale uma coisa que foi Deus que te deu, porque não funciona assim. A bênção de Deus enriquece, não acrescenta dores. Quando Deus te abençoa de verdade, você não sabe explicar.
uma mulher chamada Sara, 40 anos depois de cessar o período da mulher, ela já não menstruava mais. A Escritura Sagrada diz que Deus deu um filho para ela. Ela ficou grávida, uma senhora de 90 anos de idade. Ela tinha 40 anos que tinha cessado o seu período de fertilidade. E aí, quando nasceu aquela criança, ela, pela primeira vez, passou pela dor de parto, com 90 anos. Perguntaram para ela, como vai chamar seu filho? Ela falou, vai se chamar Isaac, porque Isaac significa sorriso, ou risos. E toda vez que ela olhava para o Isaac, ela dava risada. E alguém falava assim, e naquela época as mulheres amamentavam as suas crianças em uma tenda. Então toda a aldeia ia para determinada tenda, que era a tenda da amamentação. E lá as mulheres conversavam, né? Hoje as mulheres conversam no salão de beleza. Naquela época elas conversavam na tenda da amamentação. Então tá todas as mulheres ali daquela tribo, daquela aldeia, amamentando os seus filhos ali. A Sara entra e alguém fala, ai que bonito, a vovó tá cuidando do menino, né? Cadê a mãe que vai dar mamar para ela? Não sou vó não, eu sou mãe dele. A senhora é mãe desse menino? Sou. Como que a senhora conseguiu? Seu marido, né, o Abraão? Ele não tem 100 anos de idade? Tem. Como você conseguiu? E ela só dava risada. Ela não sabia explicar. Porque milagres não se explica. Milagre se vive. Deus não faz mágica. Deus só faz milagre. Para fazer milagre, você precisa acreditar nele. Depender e confiar nele. E a Bíblia diz que Sara, em sua velhice, deu de mamar a filhos. A bênção foi tão grande que aquelas mulheres viam o leite saindo do seio de Sara, com 90 anos. E elas falavam assim, Sara, eu não tenho leite para dar para o meu filho. A Sara falava, dá seu filho aqui, que eu vou dar de mamar com o meu leite. E a Bíblia vai registrar que Sara, com 90 anos, deu de mamar a filhos. Quando você coloca confiança no Senhor, você não tem noção do que Ele pode fazer. E quem estiver perto de você, vai ser abençoado por causa daquilo que o Senhor vai colocar na sua vida. Você crê nisso? Você crê? Diga glórias a Deus. Foi isso o que aconteceu. Vamos lá para o texto, volta lá, vamos ver como que o texto vai dizer, vai terminar. Então, Jeremias 17, versículo 5 diz que maldito é o homem que confia no homem, ou seja, faz do seu próprio braço a sua força, aparta o seu coração do Senhor. Aí nós vamos ler agora o versículo 6. Olha o que vai acontecer com esse homem. Porque ele será como uma tamargueira no deserto. Quem não confia em Deus será como uma tamargueira no deserto. Tamargueira, eu já fui em Israel 2 vezes. Tamargueira é uma árvore desse tamanho, isolada, uma aqui, outra lá, outra colar, num lugar onde não chove, não tem sombra e a madeira dela não presta nem para pegar fogo. Você vê uma tamargueira, inútil. Olha o que a Bíblia está dizendo. Pois será como a tamargueira no deserto, não verá quando vem o bem. Vou dizer de novo. Não verá quando vem o bem. Morará em lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Tem um amigo meu que ele todo final de semana ele saía com os amigos dele, bebia, fumava e arrumava um monte de mulheres nesse mundão, todo literalmente final de semana. E ele ganha bem, só que cerca de 30, 40% de tudo que ele ganha fica no bar. Ele não passa um domingo com a mulher dele. Ela querendo casar com ele, ele não queria casar com ela. E a amizade não é neutra, causando impacto ou pro bem ou pro mal. A amizade não é neutra, ela causa muito impacto. E aí esse cara então, ele começou a beber, e muita mulher, muita traição, droga. E o cara eu tô falando de um cara de 45 anos mais ou menos. E bem financeiramente falando. Só que aí convidaram ele para ir para uma reunião, os legendários. É uma reunião onde os homens se encontram com Deus na montanha. Fica 4 dias lá. Eu fui, é um negócio maravilhoso. Acho que todo marido deveria ir para os legendários. Aí ele foi, quando chegou lá, nossa, aqueles 4 dias ali, o Espírito de Deus transformou aquele homem.
O homem chorou como uma criança, mas sim, os pastores teve que levantar ele do chão, porque a presença de Deus na vida dele, naquele lugar, naqueles 4 dias, foi assim impactante. Ele falou assim: ó, nunca mais, enquanto eu tiver vida, eu bebo, fumo, uso droga ou traio minha mulher. Vou descer, vou chamar ela e vou me casar com ela. E aí ele veio, e todo empolgado, e falou para ela: quero casar com você. E começou a falar para ela: vamos para a igreja. E ela começou a brigar com ele porque ele queria ir para a igreja. Ela começou a brigar. Aí ele virou para ela e falou assim: poxa, eu bebia, fumava, usava droga, me traía, não passava um final de semana com você. Você vivia querendo casar comigo, eu sempre fugindo. Agora eu voltei, não bebo, não fumo, me batizei, quero viver a minha vida com você e Deus. E você não quer ir para a igreja comigo? Então é o seguinte, com ou sem você eu vou ficar com Deus. Não quero mais saber de você, porque não está bem. Presta atenção que a mulher às vezes, ela até aceita perder o cara para o mundo, mas ela não aceita perder para Cristo. Vai saber o que passa na cabeça de uma mulher dessa. A Bíblia diz que a mulher tola derruba a própria casa com as próprias mãos. A mulher sábia edifica a casa. Você consegue entender que Deus abençoou a vida dela, transformando a vida dele, mas ela não viu isso? Você consegue entender esse versículo? Olha o que a Bíblia está dizendo. Porque será como uma tamargueira no deserto. Ela vai ficar só. Olha aí. Não verá quando vem o bem. Ela não consegue enxergar que aquela mudança que aconteceu na vida do marido foi o próprio Deus mudando a vida dele. Olha que interessante. Esse homem veio domingo na igreja, não foi? Ele trouxe vocês. Olha quando Deus pega o coração de um homem, o que ele não pode fazer com a família? Ele está colocando a família dele na presença do pai dele, do criador dele. Porque o Senhor é pai dele. O Senhor deu a vida biológica para ele, mas o Senhor não deu a alma dele. Ele estava em Deus. Hoje quer viver uma vida na presença de Deus e trouxe toda a família. E está com as crianças ali para vocês poderem assistir a palavra. Ele é o tio da escolinha hoje. Olha que vocês têm que olhar que isso é coisa de Deus na vida de vocês. Mas tem muita gente que não confia em Deus, não consegue enxergar. Presta atenção, eu ouvi um pastor falar muitos anos atrás: Deus é especialista em dar o que você precisa numa embalagem que você não aprova. E toda pessoa religiosa tem o hábito de chutar o anjo. Não vê quando vem o bem, não verá quando vem o bem. Então quem vive na base do seu merecimento, sem confiar em Deus, sem colocar uma vida na presença de Deus. Eu estava falando para o Charles antes de começar a reunião. Falei: poxa vida, domingo a igreja está lotada, mas durante a semana as pessoas não lembram de Deus. Apesar de estar em casa, vem do serviço, acorda cedo, pega trânsito, vai assistir em casa, está aí assistindo, está tudo bem. Mas não é, eu não acho que é a mesma coisa. Ficar em casa não é melhor do que ficar no prédio. Porque aqui nós estamos num ambiente muito profético. Nós estamos num ambiente onde a presença de Deus está. Nós estamos num ambiente onde o Espírito de Deus trabalha. Eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus está nesse lugar. Não que Deus não esteja na sua casa, mas quem vive na base do merecimento, que isola Deus, que não está sensível ao que Deus está fazendo, quando vem a bênção, ele chuta o anjo. Ele não consegue chutar, ele não consegue enxergar. Olha, eu estava falando para ele que eu atendi um amigo, que eu conheço um amigo, um homem de Deus, um cara apaixonado por Deus, não trai a esposa, é fiel, procura viver de princípios. E aí a esposa dele vira para ele e fala para ele assim: desculpa a palavra, tá? Desculpa muita palavra, é uma palavra baixa, mas eu preciso só falar para você entender. Ela vira para ele e fala assim: você é um bosta, você não presta para nada. Eu acho que para um homem ouvir isso da esposa dele é o fim da picada. Porque como que ela pode amaldiçoar o cara que está segurando a casa dela? O provedor, o sacerdote do lar. Esse cara falou para mim: pastor, eu não quero ficar com ela. Eu nunca ouvi isso da minha mãe. E aqui fica a dica, tá? Fica a dica de um pastor. Eu tenho 27 anos de pastor. E eu vou te deixar uma dica: nunca chame os seus daquilo que você não quer que eles sejam. Palavras têm muito poder. Uma palavra dita
Uma flecha lançada e uma oportunidade perdida nunca mais volta atrás. E a Bíblia fala que nós nos enrendamos, nós nos prendemos pelas palavras da nossa própria boca. Põe aí, Provérbios 6, versículo 2. Provérbios 6, versículo 2. Enredaste-te pelas palavras da tua boca, prendeste-te pelas palavras da tua boca. Aí quando a nossa vida está toda amarrada como um peixe numa rede, a gente começa a achar culpados. Não, foi o governo. Não, foi o pastor. Não, você também não me ajuda. Ah, mas a minha família não me apoia. Ah, mas eu não sei quem. E aí a gente começa a achar culpado, né? Como Deus falou para Adão: Adão, o que você fez? Você comeu do fruto que eu falei para você não comer, cara? Ah, foi a mulher que você me deu. Ô Eva, o que você fez? Você induziu Adão a comer? Ah, foi a serpente. Ô serpente, o que você fez? Você tentou a Eva? Ah, foi o querubim que entrou dentro de mim. Ô querubim, o que você fez? Ah, se você não tivesse criado o trono, eu não ia cobiçar o trono. Afinal de contas, quando você culpa os outros, a culpa sempre vai cair em Deus. Ninguém assumiu a responsabilidade. Mas a Bíblia diz: tu está preso, você está amarrado pelas palavras da sua boca. Aí o marido vai embora, ela vai ter dificuldades na vida e vai querer culpar quem? Se ele estivesse lá, não estou falando de um cara que usava droga, que bebia, que traía, que era pagodeiro, que vivia na balada. Se ele estivesse lá fazendo um monte de coisa errada, talvez ele ia dar valor. Você consegue entender? Pastor, eu não tenho nada para agradecer. Põe a mão no seu coração e vê quantas batidas você tem por minuto. Se não tem nada para agradecer, agradeça pela batida do seu coração. Atendi um rapaz aqui agora que estava com um furúnculo desse tamanho e saiu da igreja e teve que ir lá no hospital para tomar bezetacil. Eu falei: cara, eu quero agradecer a Deus porque faz tanto tempo que eu não sei o que é bezetacil, tanto tempo que eu não vou no médico. Eu não tenho um convênio, mas eu também não preciso. Isso é uma bênção ou não é uma bênção? Então Deus, olha para a sua vida. Quantas pessoas que você conhece que morreram, que não conseguiu chegar, o lar que você tem, os seus filhos, a sua família. Você é muito abençoado. Você é uma pessoa rica. Porque a pessoa pobre é aquela que só tem dinheiro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Diga glórias a Deus. Então, a religião cega as pessoas. Você já viu as pessoas? Elas brigam por causa da igreja. A minha igreja é melhor. Não, o meu pastor é o melhor. Não, a minha religião é a melhor. Eu falei para um cara ontem, ele falou assim: eu não sou evangélico. E eu falei para ele: quem falou para você que Deus é evangélico? Não, eu sou católico. Eu falei: quem falou para você que Deus é católico? Mas eu conheço um amigo que é espírita. Eu falei: quem falou que Deus é espírita? Ah, ué, e Deus é o quê, pastor? Eu falei: Deus é pai. Se a placa fosse boa, não estava do lado de fora tomando sol e chuva. Porque quando Jesus voltar para buscar a igreja, ele não vai buscar a placa da igreja. Ele vai buscar os filhos dele. E nós não viemos do macaco, nós viemos do Senhor. O céu não é a nossa, não é o nosso destino. O céu é a nossa origem. A gente veio de Deus, a gente vai voltar para Ele. E se a gente veio aqui, é porque quando você nasceu, foi Deus decidindo que o mundo não poderia continuar sem você aqui. Então você nasceu e tem um propósito na sua vida. E esse propósito é um propósito que vai abençoar a vida de muitas pessoas. Você sabe qual é o país que menos tem aborto? É Israel. Por quê? Porque lá em Israel é o único país que se adora um só Deus, o Criador dos céus e da terra. Não existe dois deuses lá, é só um. E eles acreditam que quando nasce uma criança, nasce uma ideia que vai abençoar a humanidade. Você sabe quais são as pessoas, as 7 famílias mais ricas do mundo? São tudo judeu. E você sabe o que eles criaram? Cada família teve uma ideia que abençoou milhares de pessoas no mundo afora. Vou te dar um exemplo. Dono do Facebook, que criou as redes sociais, é judeu. Mark Zuckerberg. Quantas pessoas que não são prósperas por causa das redes sociais? Eu conheço pessoas que trabalham com redes sociais e que ganham muito dinheiro.
Pablo Marçal é um exemplo disso. O dono do Waze, aquele aplicativo que as pessoas põem no carro e vai para todo lugar do mundo. Eu fui levar meu filho agora no encontro de jovens, que vai ficar 20 dias lá no interior de Mariporã. Meu filho está lá, tem 16 anos. Vai ficar 20 dias num lugar que só tem pastores jovens, vai treinar eles lá, vai ser preparado para fazer a obra de Deus. E eu fui levar, e através do Waze, eu não sabia onde era. Fui pela primeira vez sozinho lá e fui levar ele. O Waze. Olha quantas milhares de pessoas. O Waze é criador, é um judeu que criou. O Uber. Quantos pais de família que dependem do Uber, que trabalham, que são Uber, que vivem bem, que pagam suas contas. Quem criou? Um judeu. Então, quando você nasceu, foi Deus decidindo que você nasceria nesse mundo para ser uma bênção na vida de alguém. Você crê nisso? Diga glórias a Deus. Então preste atenção, tem muitas pessoas que não confiam em Deus, quando vem a bênção ele não vê. A Bíblia é clara, diz que ele não vê quando a bênção vem. E aí a bênção vem, olha que a Bíblia, porque tu não desejaste a bênção, então que ela se afaste de ti. Tudo que Deus tem para você não pode passar para outra pessoa. Sabe qual é a minha oração como pastor? Que não precise Deus levantar um outro pastor para fazer o que ele precisa fazer nessa geração. Faça através de mim. Eu estou aqui. Eu quero ser um instrumento dele. Amém? Que Deus não precise passar a bênção que ele tem para você para outra pessoa. Olha, eu já fiz centenas de casamentos, centenas de velórios. E eu nunca vi um lugar para ter mais elogio do que no velório. A pessoa morre e aí fica todo mundo. Eu vi uma vez, teve um pastor que falou para mim assim que ele estava num velório que contrataram um caminhão para levar as 80 coroas de flores que o defunto recebeu. Mas só o carrinho que levou o corpo do defunto. E nenhuma daquelas 80 coroas, ou aquele monte de flores, aquele defunto teve a capacidade de cheirar. E a esposa do defunto disse assim, ó, meu marido nunca em vida recebeu uma flor. Por que as pessoas, elas dão tanto chelique na morte? Quem dá mais chelique em morte, menos amor em vida. Porque existe dois tipos de choro. Existe o choro do remorso, e o choro da perda. E eu vou dizer para você, são dois choros diferentes. O choro do remorso é quando você poderia ter abraçado e não abraçou. Você poderia ter dito e não falou. Você poderia ter beijado e não beijou. Você poderia ter evitado, mas... Você consegue entender ou não? Existe a dor da perda. A dor da perda... Eu fui criado pela minha tia. Quando ela morreu... Para mim, a sensação é que o mundo ficou mais pobre. Porque eu chorei pra caramba. Eu fui criado pela minha tia. Ela é irmã da minha mãe mais velha. Ela é a irmã mais velha da minha mãe. Então quando ela morreu, eu senti muito, né? Minha infância toda com ela. Eu senti muito. Mas eu chorei a dor da perda. Porque a dor da perda, Deus, o Espírito Santo, consola. Mas a dor do remorso, a pessoa vai ficar com aquela dor pro resto da vida. E ela não tem como curar aquela dor. Ela vai tentar ludibriar a cabeça dela com cachaça, com droga, com prostituição. Ela vai fugir da realidade, porque ela perdeu muito tempo com mágoa ou com alguma outra besteira e não deu valor. Por que eu estou te falando isso? Porque a gente não percebe o quão bênção é a nossa família. A gente só vai perceber quanto bênção é a nossa família quando a gente perder. Porque a pessoa que confia em si, ela não vê que as coisas simples é bênção de Deus. Quem entrou aqui nesse prédio andando com as próprias pernas? Faz assim. Você não sabe o que é ter que ir para o banheiro depender de alguém para te limpar. Quantas pessoas que estão chegando no final da vida e dependem de alguém. Eu tenho um professor meu personal trainer, ele tem um pai, que o pai é diabético, deu AVC, amputou uma perna, não enxerga, não anda, tem 60 e poucos anos, e esse professor tem que limpar ele. Na boa, eu acho que nenhum ser humano gostaria de terminar a vida desse jeito. Você concorda ou não? A gente não percebe quando Deus nos abençoa. Então se você não tem nada para agradecer, agradeça por cada batida do seu coração. Mas entenda que Deus tem que ser prioridade na nossa vida. Não pode ser a base do seu merecimento.
Quem confia no Senhor, quem está entendendo, diga glórias a Deus. Porque quando a pessoa confia nela mesma, ela é uma idólatra de pessoas. Eu já conheci pessoas que ela falava assim para mim assim: o pastor tem que ser muito bom para pôr a mão na minha cabeça. Eu falei, você está pensando que você é quem na fila do pão? Não é qualquer um que vai pôr a mão na minha cabeça, não. Eu falei para ele assim, só que quando Deus quer usar alguém para nos abençoar, Ele não está preocupado com a sua pergunta, a sua opinião. Quando Deus levanta, eu estava aqui, ó, com a vassoura, varrendo a igreja, e eu, desse jeito. E a mulher falou, cadê o pastor? Eu falei, sou eu. Ela olhou para mim assim, cadê o seu terno? Cadê a sua gravata? Você não é pastor, não. Você não é pastor, não. Virei para ela com a vassoura na mão, com aquela calma, assim, sabe? Vontade na vassourada. Eu falei, senhora, quando Deus escolhe alguém para abençoar a vida de outras pessoas, Ele não está preocupado com a opinião das pessoas, não, muito menos da senhora. Então, se a senhora não me olha como pastor, isso é um problema só da senhora. Minha vida não vai mudar por causa disso. Agora, Deus pode usar eu como eu sou para abençoar a senhora e a senhora está chutando um anjo. Quem sabe aquilo que a senhora precisa está na minha mão? Você consegue entender? Eu não estou querendo me colocar no pedestal melhor do que ninguém. Só estou falando que às vezes a gente é tão egoísta, é tão religioso, é tão soberbo, é tão cheio de si, que a gente, cara, Deus escolhe quem Ele quiser. Eu já vi pessoas, sabe, eu costumo dizer que os meus, infelizmente, eu tenho muitos inimigos. Pessoas que me fazem mal, que querem me fazer mal, que querem fechar a minha igreja. E não é macumbeiro, não é espírita, são pastores, são pessoas de outra igreja, que acham que a gente veio para disputar. A gente não veio para disputar, a gente para somar. Jesus falou, quem não é contra nós, é por nós. Então, uma vez, eu morava num lugar muito simples, no Jardim São Luís. E aí na frente da casa de uma mulher que era crente, tinha um macumbeiro. E essa mulher, ela morava numa casa simples que não tinha quintal. Então ela orava, ela tinha 4 filhos, viúva. E ela orava alto. Sabe aquelas igrejas pentecostal que gostam de orar alto? Ó Senhor, eu não tenho comida para dar para meus filhos, mas eu estou invocando o Senhor, porque o Senhor disse, clama a mim que eu vou te responder. Então eu estou te clamando, meus filhos não têm comida, eu preciso de socorro, tal. E aí do outro lado da rua, o macumbeiro ouvindo. Era 8 horas da manhã, essa mulher estava orando. Era 9 horas da manhã, essa mulher ainda estava orando. Meus filhos não têm comida, Senhor, socorre-os, abençoa. Era 10 horas e essa mulher ainda estava orando. E os filhos do macumbeiro já tomaram café, já comeram um monte de coisa, a mulher está preparando o almoço. Aí o macumbeiro falou, sabe uma coisa? Eu vou ajudar essa mulher, vou mostrar para ela que não é Deus que responde a oração dela, não. Aí ele foi no mercado, que era um mercado próximo, fez uma compra, mas uma baita de uma compra. Ajuntou 3 carrinhos, falou pro entregador, falou, vai lá e entrega na frente da minha casa, sabe onde eu moro? Sei, então, a casa do outro lado. Só que você vai falar pra mulher que você vai entregar essa compra, você vai falar pra ela que quem mandou foi o Beuzebu. Não foi Deus não, foi o meu Deus, o Beuzebu. E aí ele foi lá, ele ficou lá na porta, só esperando. Aí o cara parou o carro do outro lado, e ela, senhor, daqui a pouco ela abre a porta, o cara falou, ó, tem uma compra pra senhora aqui, ó, alguém mandou pra senhora. Ela falou, louvado seja Deus, Deus, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, o senhor é bom, o senhor é fiel, o senhor preparou tal. Aí o cara falou assim, o cara tava entregando, falou assim, ó senhora, desculpa, mas eu preciso falar quem foi. Ela falou, eu já sei quem foi, moço, eu já sei, foi Deus. Ele falou, não foi Deus não, quem mandou entregar disse que foi o Beuzebu. Ela falou assim, meu amigo, presta atenção, quando Deus ordena, até o diabo obedece. Moral da história, meu irmão, quando Deus quer te abençoar, Ele usa quem Ele quiser e não está preocupado com a sua opinião. Se a pessoa é pastor, se é padre, se é bispo, se é crente, se é ateu, o importante é que você tem que entender que do Senhor vem o seu socorro. Então você não tem que colocar a confiança numa pessoa. A sua confiança tem que estar no Senhor. Toda pessoa que confia em si próprio, ela é ingrata. E a ingratidão é a coisa que a Bíblia vai dizer, é a atitude que a Bíblia vai dizer que vai atrair o pior dos demônios. Existe um demônio chamado demônio da destruição. A Bíblia chama ele de demônio da destruição. E esse demônio, ele só vem para habitar na vida de pessoas ingratas. E a gente fica chateado com ingratidão. Sabe?
Jesus, uma vez, ele curou 10 leprosos de uma vez. Só um voltou para agradecê-lo. Se Jesus, que é o Filho de Deus, teve que lidar a maior parte da vida com mais ingratos, com pessoas ingratas, quem sou eu? Quem é você na fila do pão? Então você vai ter que aprender a entender que a ingratidão não pode parar você de ser quem você é. Porque se você abençoa a vida de alguém e aquela pessoa foi ingrata com você, isso fala sobre ela. Mas a Bíblia não manda você parar de ser o que você é por causa de alguém que foi ingrato com você. Abraão, por onde ele ia, ele tinha bênção. Ele tocava em qualquer coisa e virava dinheiro. Abraão era um cara muito próspero. Tudo que ele fazia, a Bíblia diz que Deus abençoava. Tudo que ele colocava a mão, Deus fazia prosperar. Era impressionante. Ele foi para o deserto, a Bíblia diz que o deserto floresceu ao redor de Abraão. Deus não abençoa lugares, Deus abençoa pessoas. E Abraão confiava em Deus. Porque Deus falou assim, ó, sai da casa do seu pai. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Para onde eu vou? Vai para o deserto. E Abraão foi. E quando Deus falou assim, dá o seu filho para mim, Abraão colocou no altar e ia matar o menino. Deus falou, não. Eu entendi que você me ama. Eu entendi que você confia em mim. Tudo que você fizer eu vou te abençoar. E foi assim, Abraão é o pai, a Bíblia diz que ele é o pai daqueles que crêem. Então Abraão, tudo que ele fazia dava certo. Só que quando Deus mandou ele sair da casa dele, tinha um sobrinho que veio na aba dele, chamado Ló. E Ló, porque encostou em Abraão, nossa, mas prosperou assim, ó. Tudo que Ló fazia também dava certo. Por quê? Porque ele estava colado com o cara que Deus abençoava. Aí chegou um momento que a terra, a Bíblia diz, que a terra não estava tendo capacidade para cuidar dos rebanhos de Abraão com os rebanhos de Ló. E o empregado de Ló começou a brigar com o empregado de Abraão, dizendo que aquela ovelha que tinha passado o rebanho era de um, o outro falou que não era, que era do outro, e o pau começou a comer, uma treta feia. E Abraão chegou e falou assim, ó, vem cá. Nós não vamos brigar. Nós somos parentes. Você não está próximo? Tudo, escolhe. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. O que eu quero é paz, mano. Não quero treta, não quero brigar com você, está tudo bem. A Bíblia diz que Ló levantou os olhos, olhou um deserto desgraçado desse lado de cá e falou, Deus me livre, vou para lá nada. Ló olhou aquele lugar tudo verde, tudo bonitinho, parecia o jardim do Éden. Ló falou assim, eu vou para lá. E não se importou com o velho, com o tio. Se ele fosse um mínimo grato, ele ia falar assim, quem foi o empregado que brigou aqui? Foi você, então você tá demitido. Pega a ovelha e devolve pro tio. Por quê? Porque tudo que eu tenho é por causa dele, rapaz. Como é que eu vou brigar com um cara que Deus está me abençoando? Como é que eu vou me levantar contra o cara que Deus usa para me abençoar? Tá doido? Tio, não vamos separar não, fique em paz. Vou mandar esse cara embora, acabou a conversa. Vou devolver essas ovelhas, acabou a conversa. Não, mas ele foi olho gordo. Você conhece alguém olho gordo? Alguém grato? Não era esse cara. Aí foi para lá. Abraão foi para o deserto. A Bíblia Sagrada vai dizer que aquele deserto floresceu ao redor de Abraão. E Ló foi para lá. Lembra que choveu enxofre lá em Sodoma e Gomorra? Quem estava morando lá? Ló. A mulher dele olhou para trás. Porque o anjo falou assim, ó. E Abraão ainda orou, falou, Deus, tira ele de lá, senão ele vai morrer. O anjo foi lá, falou, bora, Deus vai destruir tudo isso aqui. E as minhas ovelhas? Deixa ela aí, quem mandou você ser ingrato? Se você tivesse com o seu tio, não tinha acontecido isso. E aí, só que ele tinha muita coisa lá naquela terra. E aí a mulher de Ló, quando olhou para trás, virou uma estátua de sal. E Ló foi embora com as duas filhas. As filhas encheram a cara dele de vinho e engravidaram-se do próprio pai. Ele perdeu tudo, ele perdeu o dinheiro, comunhão com Deus, perdeu a mulher, perdeu as filhas, perdeu a dignidade, perdeu tudo. E sabe por que hoje existe essa situação de homem deitar com homem, mulher deitar com mulher, uma pessoa deitar com várias pessoas, um ser humano deitar com animal? Sabe quem trouxe isso para o mundo? Foi as filhas, os filhos que as filhas de Ló teve com ele. Se ele não tivesse sido ingrato, não teria acontecido essa desgraça. Olha como é que o mundo está hoje, todo deturpado, todo bagunçado. Hoje, o pastor, por exemplo, se vir duas pessoas com o mesmo sexo aqui,
e falar assim: você tem que fazer o nosso casamento. E se eu não quiser fazer o casamento deles, eu vou para a cadeia. Eu sou processado. Aí você imagina, eu aqui, em frente de Deus. Sou Manuel. O senhor aceita o Joaquim como seu marido? Aceito. Então beija a boca dele aqui. Você imagina eu fazendo uma coisa dessa, irmão? Vê como é que tá, as coisas estão... Se você sair aí fora e ver um poste fazendo xixi no cachorro, tá tudo bem. Mas eu quero dizer, eu não sou contra, eu tenho muitos amigos. Tenho membros da igreja que são homossexuais. E eu os amo. Mas a palavra de Deus condena essa prática. E a gente não pode fingir nem rasgar a folha da Bíblia. A palavra de Deus condena. Mas o que eu estou dizendo é, aonde nasceu isso? Lá com Ló. E se ele não tivesse sido ingrato? Você consegue entender que a ingratidão atrai a pior da destruição? Ela prejudica, destrói sua vida e destrói todos que estão em sua volta? Você conhece alguém ingrato? Quando a minha tia estava doente para morrer, eu fiz de tudo por ela. E quando ela morreu, eu coloquei ela no melhor dos lugares possíveis, dos melhores cemitérios, que toda a família falou, não tem condições de colocar. Eu falei, tem, eu vou colocar lá. E o desejo dela era que eu cremasse ela, pegasse as cinzas e descesse as cinzas para a terra dela. E assim foi feito. Eu não medi esforços, porque eu carrego no meu coração gratidão. Eu posso, e você também pode, não estar aonde você gostaria, mas você não está onde você estava. Alguém te ajudou a chegar até aqui. Teu pai, tua mãe, teus amigos. Com certeza Deus usou alguém para te ajudar a chegar aqui. Eu estou pregando, e a minha voz agora nesse canal vai para o mundo inteiro. Mas tem alguém que está ali atrás das câmeras, mexendo na mesa de som, que é o Charles. Tem alguém que manda o seu dízimo, manda a sua oferta, para a gente pagar 15, 10, 12 mil de despesa todo mês aqui nessa igreja. Tem alguém que está orando. Toda terça-feira aqui tem uma sala de oração, a igreja é porta fechada. Nós ficamos aqui orando, 7, 8 homens, orando 1 hora seguido, para Deus abençoar vidas. Então vocês que estão aqui hoje, vocês que estão assistindo pela primeira vez, vocês são frutos de orações que já tem alguém aqui orando por você há 4 anos. Vocês só estão nesse prédio porque tem alguém orando há 4 anos. Onde você estava há 4 anos atrás? Porque já tinha alguém de joelho aqui, ó, orando para que você pudesse um dia ouvir essa palavra. Então o conselho que eu dou para você é que você não carregue ingratidão. Porque o ingrato, ele não é grato pelas pessoas que Deus usou para abençoar ele. Ele não é grato nem a Deus. Ele não confia, ele não depende. Vocês estão entendendo? Diga glórias a Deus, irmão. Mas o versículo 7, para terminar, aí diz assim: mas o homem, vai lá, Jeremias 17, 7. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja a confiança é o Senhor. Por quê? Olha o que a Bíblia diz. Porque ele será como uma árvore plantada nas águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ou seja, um é o arbusto lá no deserto. O outro é uma árvore plantada junto ao ribeiro, que a água está lá na raiz. No dia de calor alto, ele não está nem aí. O calor está pegando fogo. Mas a planta precisa de água. A minha raiz está lá. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo? Vou ler de novo, versículo 8. Porque será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ou seja, estabilidade. Eu conheço pessoas que crescem só para baixo, como rabo de cavalo. Eu conheço pessoas que um ano está bem, outro ano está ruim. Um ano está bem, outro está ruim. Um tem saúde, outro depois perde. Está empregado, está desempregado. Está bem no casamento, está quase separando. Tem saúde, não tem saúde. Mas a Bíblia está dizendo que aquele que confia no Senhor, versículo 7,
vai dizer no versículo 8 que ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, ou seja, estabilidade. E diz mais: não receia quando vem o calor. Ou seja, aquele que está lá no calor vai se lascar, porque vai precisar de água e não tem, está no deserto. Mas aquele, está no calor, está pegando fogo, está quente, mas está tudo bem. Por quê? Porque a raiz está lá. A raiz está na água. E aí vai dizer mais aqui, ó. Não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Olha que coisa poderosa. Olha aí, vou ler de novo. Não receia quando vem o calor, ou seja, vitalidade. Está saudável. Pode estar calor, não tem problema. Está quente o sol, não tem problema. A raiz está lá, está na água. A água vai dar o que a gente precisa. Não se preocupa. Aí aqui, ó, a sua folha fica verde, ou seja, produtividade. Aí diz assim: não deixa de dar fruto, prosperidade. Esse texto aqui é referente ao Salmo 1. Coloca aí, Charles, o Salmo 1 para mim, por favor. Salmo 1. Terminar. Versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? As pessoas que não se preocupam com o que Deus pensa. Vou te dar um conselho. Você que está em casa, você que está aqui no prédio. Não ouça quem não ouve a Deus. Não abra o seu coração para quem não abre as Escrituras. Porque se você der ouvido para esse tipo de pessoa, você vai cair do cavalo. Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta no roda dos escarnecedores. Preste atenção. O versículo começa andando, não anda no conselho dos ímpios, depois para, se detém no caminho dos pecadores, agora se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, cada vez está pior e a pessoa não está prestando atenção. Cada vez está pior. Por isso que eu costumo dizer, a amizade não é neutra, ela causa impacto, ou para o bem ou para o mal. Minha afinada tia dizia para mim, quem anda com porco farelo come. Quem já ouviu isso? Tem outro ditado que diz assim, me diga com quem tu anda que eu vou dizer quem você é. Quem já ouviu? Então a Bíblia está dizendo, bem-aventurado o varão que não anda, não se detém, não se assenta. Versículo 2. Mas tem o seu prazer na lei do Senhor. Medita nela de dia e de noite, fica pensando em Deus. Ou seja, Deus faz parte do dia da pessoa. Ela está ali, está em casa, está fazendo uma faxina, está trabalhando. Ela coloca um louvor, coloca uma adoração. Ela foi na reunião lá ontem, o pastor pregou tal palavra, ela está aqui, ela está orando com essa palavra, ela está ligada em Deus, ela está em sintonia no Espírito. Versículo 3, olha aí, porque será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas. É a mesma coisa aqui, estabilidade junto ao ribeiro das águas, a qual dá na estação própria o fruto. Ou seja, agora está dizendo sobre dar o fruto na estação própria, produtividade. É uma pessoa que produz, é uma bênção na vida de Deus. Irmão, todo mundo quer dar perto de quem anda perto de Deus. Todo mundo, porque é uma pessoa que sempre produz. Eu fui numa loja essas lojas de artigos familiares, esqueci, é como se fosse uma loja de R$1, sabe aquela loja que tem tudo? Aí eu fui comprar, não sei o que eu fui comprar lá, comprar alguma coisa, aí eu tô lá e a caixa tá parada lá, aí eu entrei, falei, bom dia, feliz ano novo, comecei a passar o negócio, aí eu comecei a falar com ela, eu não me lembro o que eu falei com ela, foi uma coisa simples, e ela começou a chorar, e eu comecei a falar com ela ali, ela começou a chorar, e ela falou assim, nossa, ganhei meu dia ouvindo o que você falou para mim. Deus te abençoe. Mas olha só, eu nem ia entrar naquela loja. Eu nem sei o que eu falei que aquela mulher precisava ouvir. Quando você
coloca a sua confiança em Deus, aonde você passar, você nem vai perceber, mas você vai ser bênção na vida dos outros. Cheguei num açougue, aí eu tô lá comprando carne, falei, pô, como eu quero isso, quero aquilo. Daqui a pouco veio uma senhora e falou para o homem assim, moço, coloca para mim R$ 20 de pé de galinha. Eu não sei se foi pé de galinha, se foi pescoço, se foi carcaça de frango. Ela queria comprar, aí o homem colocou e deu R$ 25. E ela falou assim, não moço, eu não tenho dinheiro, o senhor tira. Eu fiquei incomodado com aquilo. Falei, senhora, moço, pode colocar 2 quilos a mais aí, por favor. Senhora, a senhora quer que tipo de carne aqui, senhora? Não, pode pegar, senhora. E ela foi, faz tempo que eu não como isso, como aquilo. Eu falei, vai pegando. E eu peguei e dei para ela. E ela falou assim, moço, muito obrigado. E ela queria me agradecer. Eu falei, não, senhora, a senhora não agradeça a mim, não. Foi Jesus que mandou te abençoar. Eu não ia vir nem no açougue. O que a Bíblia diz? Bem-aventurado coisa é dar do que receber. É melhor você estar numa condição que você pode abençoar do que você estar lá na situação que precisa ser. Você está entendendo ou não? Eu fiquei feliz porque eu tinha condições de poder dar. Você imagina se é eu que estou indo lá pedir carne para o meu filho comer? Você consegue entender o que eu estou falando? Produtividade. Aonde você estiver, Deus vai te abençoar para você ser bênção na vida das outras pessoas. Diga glórias a Deus. Por que Deus quer que você prospere? Porque Deus, quando Ele te dá alguma coisa, Ele não está pensando só em você. Ele está pensando em quantas pessoas podem ser abençoadas através da sua vida. Por isso que a Bíblia diz aqui, ó, dá o fruto na estação própria. Produtividade. Sempre quando você chegar perto, vai ter o fruto. Sempre quando chegar, ó, você tem que ser aquela pessoa que vai ser promotora de generosidade. Que as pessoas vão te procurar e vão te encontrar. Eu preciso da ajuda de um homem de Deus. Eu preciso da ajuda de uma mulher de Deus. E ela vai até você. Vai receber uma palavra, para receber uma oração, para receber um conselho, para receber uma ajuda financeira, para receber Deus. Porque, olha para mim. As pessoas falam assim, eu sirvo a Jesus. Ok. Eu também sirvo a Jesus. Há 27 anos. Mas eu nunca vi ele. A senhora já viu Jesus alguma vez, senhora? O senhor, cabelo, quantos anos o senhor tem? Quantos anos o senhor tem? 62? Eu tenho 47. Eu nunca vi Jesus. O senhor já viu Jesus? Não. A gente vai passar a nossa vida nessa terra e nunca vai ver Jesus. Mas a gente está falando, a gente serve a Jesus. Mas cadê ele? Cadê? Porque as pessoas falam assim, eu vou lá para a igreja. Para que você vai para a igreja? Eu vou lá para servir Jesus. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, cadê ele? Qual necessidade que Jesus tem? Porque a minha Bíblia diz que Jesus está sentado do lado direito do Pai dele, lá no céu, coroado de glória. Todo cheio da pompa. Reinando no mundo. Sem nenhuma necessidade. Se você quer servir Jesus, só existe uma maneira de servir Jesus. Servindo pessoas. Porque como que você pode dizer, eu amo a Deus, você nunca viu? E rejeita o próximo que você está vendo? Como é que você pode ver o cara com fome e dizer, vai em paz, e o Senhor supra a sua necessidade? Isso não existe, irmão. Você quer servir Jesus? Então seja você uma bênção na vida daquela pessoa. Agora, para você ser bênção verdadeiramente, você precisa dar o seu fruto na estação própria. Confia no Senhor de todo o seu coração. Olha o versículo 2, coloca lá. Tem o seu prazer na lei do Senhor. Porque na hora que você coloca o Senhor como prioridade na sua vida, o versículo 3 começa a acontecer. Aí você começa a produzir. Aí diz assim, ó, cujas folhas não caem. Vitalidade. Sabe? A gente tem luta, sabe? Tem dificuldade. Eu tenho muita dificuldade. Se eu te contar a minha luta, talvez você saia daqui correndo e nunca mais volta. Mas eu não fui chamado para pregar para você a minha vida. Eu fui chamado para pregar a Escritura. Porque a mensagem transcende o mensageiro. A mensagem não depende da vida do mensageiro. O mensageiro pode estar todo enrolado. Mas a palavra de Deus na boca dele continua sendo a palavra de Deus. Então presta atenção. Vitalidade. Agora, quando você vê uma pessoa que confia no Senhor, ela pode estar na luta que for. Ela não vai estar cabisbaixa, chorando, reclamando, murmurando.
É como Jó. A Bíblia diz que Jó perdeu tudo. Tudo, tudo. A casa caiu em cima dos 10 filhos dele. Matou ele. Ele pegou uma doença que era a lepra. Ele tinha que pegar cinza da fogueira, jogar em cima da coceira, pegar um pedaço de telha, raspar para tirar aquele cheiro de podre. As pessoas chegavam assim perto de Jó, assim, falavam assim: nossa, Jó, tá ruim, pelo amor de Deus, Jó. A mulher de Jó falou para ele assim: Jó, não aguento, amaldiçoa a Deus e morre. E virou as costas para Jó. Sabe o que Jó fez? Adorou. Falou: eu vim nu, eu vou voltar nu. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o Senhor. Mas contudo, Jó não blasfemou contra Deus. Porque a mulher dele está dizendo assim: Deus não pode ser adorado se a gente está numa situação ruim, Jó. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Deus nunca prova o amor dele nas circunstâncias, tá? Deus prova o amor dele no Calvário. Não é abençoando você. Às vezes Deus não vai tirar você da situação, mas vai te dar graça para você passar por ela. Porque Deus nunca proibiu o anoitecer, mas Ele dá um luar. Ele não disse que você não ia chorar. Ele disse que enxugaria suas lágrimas. Ele não disse que você não ia passar pela dificuldade. Ele disse que estaria com você na dificuldade. Então se alguém falou assim: não, vem para a igreja que a sua vida vai melhorar, que a sua vida, não, você acha o quê? Que o pastor tem uma varinha mágica que vai bater na sua cabeça assim, ó, plim, aí vai um monte de estrelinha assim, e aí você vai mudar da noite pro dia? Isso não existe não, santo. Jesus foi claro: no mundo nós teremos aflições, mas temos que ter bom ânimo. Por quê? Porque Jó falou assim: ó, eu posso estar nessa situação aqui, ó, mas eu sei que o meu Redentor vive. Você pode estar no pior dia da sua vida, mas tenha certeza de uma coisa: você não está só. Ele está contigo. Amém? Cujas folhas não caem, vitalidade, e tudo quanto fizer prosperará. Deus não abençoa lugares, Deus abençoa pessoas. Se a sua confiança estiver nele, aonde você estiver, vai ser uma bênção. Eu criei meu filho, ele tem 16 anos, vai fazer 17 agora dia 20. E aí quando eu ia comer com ele numa banca de pastel, numa loja, numa lanchonete, eu sempre ia num lugar vazio. Até hoje eu faço isso. Nunca vou num lugar mais cheio, sempre vou num lugar mais vazio. E eu falo para ele assim: filho, presta atenção, Deus não abençoa lugares, Deus abençoa pessoas. Nós vamos entrar naquela loja. Depois que a gente entrar naquela loja, ela vai encher de pessoas. Escuta o que eu estou te falando, vamos lá. E aí eu sento com ele no lugar de pastel, comer um pastel, numa banca de pastel. Daqui a pouco começa a encher. Aí ele fala: papai, é incrível, né? Você está vendo? Olha o lugar. Eu falei: Deus abençoa pessoas. Aonde você estiver, você vai ser bênção para quem você estiver. Você está entendendo? Esse é o desejo de Deus. Aonde você estiver, ninguém prospera naquele lugar, você vai prosperar. Nossa igreja, ela está num lugar que, segundo os especialistas, é um lugar errado. Por quê? Porque é um lugar que liga centro a bairro, né, avenida, e que à noite não tem mais ninguém. E as pessoas estão cansando. Os meus pastores, os meus auxiliares falam assim: pastor, vamos tirar a igreja daqui, vamos levar ela para um lugar melhor, aonde tem pessoas, aonde tem... Não, vamos para lá, não vamos ter mais gente. E eu falei: não. Por que não? Foi porque aonde nós estivermos, nós vamos ser bênção. E sabe o que Deus começou a fazer? Começou a salvar as pessoas que estão do lado. Tinha um homem que está aqui do lado, aqui, ó, que ele é averso ao evangelho. Ele quer ver o cão na frente, mas ele não quer ver um crente. E quando ia abrir aqui a igreja, ele amaldiçoou todo mundo. Mara que fecha, essa praga, não sei o quê. Prefiro um bar do que uma igreja. E aquela conversa toda. O filho dele passou mal. Precisou de ajuda. Não foi no bar que encontrou uma oração. E hoje é amigo nosso. Vem tomar café aqui dentro da igreja. Estava aí hoje o filho dele aqui dentro da igreja. Você está entendendo? Deus não abençoa lugares, Deus abençoa pessoas. E nós estamos aqui, enquanto eu for o pastor dessa igreja, eu não vou acreditar que Deus abençoa lugares. Aonde nós estivermos, ali, Deus vai levar as pessoas para abençoar. Você está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Aonde você estiver,
Deus vai fazer. Pastor, ninguém prospera naquele lugar, você vai prosperar. Pastor, ninguém cresce naquele lugar, você vai crescer. Ninguém tem paz naquele lugar, você vai ter. As coisas não dão certo para ninguém naquele lugar, vai dar certo para você. Amém?